escutarem e ouvirem, tentarem uma vida útil, mesmo que seja só um assento no edifício, mas às vezes faz a diferença para o paciente, até realmente criar soluções para aumentar as normas. Existe, o senhor estava falando a respeito do debate, né, você estava pré-anunciando, existe algum olhar, alguma medida em relação ao Ministério da Saúde para modificar o sistema atual? Porque, assim, a partir do momento que você tem uma demanda muito grande, você não consegue atender o paciente da forma que a gente gostaria, como profissional você deveria atender. Né? Para se ver os sofrimentos do outro, você tem que humanizar o que ele está ali atendendo. E a gente encontra uma dificuldade muito grande, não só na atenção básica, como muitas vezes muitos pronto-socorros, né? O paciente chega ali, é hipertenso e tal, mas em nenhum momento o médico vai e pergunta o que aconteceu, passou um nervoso, para chegar naquela situação. Então existe algum andar nesse sentido, alguma visão, alguma coisa em relação ao Ministério da Saúde, ao trabalhador, para se aumentar essa atenção? Bom dia. Meu nome é Ana, eu trabalho há 3 anos. Durante a sua fala, eu achei interessantíssimo essa questão da importância de ampliar aí, o campo de normatividade. Eu fiquei pensando, queria saber de vocês se o Ministério tem planejado, pensado alguma coisa nesse sentido, de algo que capacite, né, os trabalhadores para esse olhar, né? Porque a gente observa que assim, os profissionais, em muitas situações, né, se colocam como num campo aí muito restrito, né? Acho que parece assim, que as coisas só podem funcionar se tivermos em condições ideais. Né? E aí, assim, esse espaço de variação fica muito restrito. Né? Então, assim, não dá para fazer porque não tem isso, falta aquilo, né? Como que, assim, o próprio trabalhador, né, se restringindo, né, dizendo que não dá para cuidar, não dá para ter potência, né? Demonstrando assim, uma dificuldade muito grande de adaptação. Né? E eu fico pensando assim, o quanto que isso gera um sofrimento no próprio trabalhador, né? Que não se permite essa questão da adaptação. Né? Então eu penso que assim, poder proporcionar isso para o outro, né? Para os nossos usuários, se isso não estiver internalizado, né? Ficar se buscando questões aí ideais, está se restringindo. Eu queria saber se tem alguma coisa pensada nesse sentido. Bom, começar pela saúde, que eu achei interessante mesmo. Assim. Claro, nós vamos começar, estamos começando a propor isso para debater com o público. Né? Embora seja muito simples, né, uma coisa que você falou é importante. Se não houver um grande consenso entre os profissionais sobre essa visada, né, a operação fica difícil. Né? Porque não é uma questão só de um indivíduo achar que consegue fazer isso sozinho. Né? Eu acho que você está dando uma questão importante. São os profissionais que precisam também entender que para ser mais saudável, precisa aprender a fazer mais normas, né? Ser mais normativo, né? Ser capaz de gerar novas formas de organização, novas formas de produção de saúde. Né? E, de fato, assim, se você tem... o que nós estamos querendo? Ajudar as pessoas a pensar o seguinte: eu tenho... Usar uma metáfora mais simples. Se eu tenho limão, tem que fazer limonada. Né? Bem simples. Eu tenho que conseguir gerar novas formas de atuação no quadro que está. Agora, para isso eu preciso, primeiro, de equipe. Eu preciso
coletivo capaz de ser plástico. Né? É fundamental. Uma pessoa sozinha é difícil, com 2 é melhor, com 3 é melhor, com várias pessoas, e aí a gente pode usar uma fórmula matemática. Se você colocar um número de indivíduos interagindo, né, você vai ter uma potencialização, literalmente, matemática de potencializar o número de variações. Tá certo? Então, a discussão das equipes, né, não é só o problema de aumento, é de somar de setores, né, conhecimentos distantes. Na verdade, o que interessa, na verdade, é que a equipe junta, né, ela aumenta as chances de variação. É isso que interessa. Muitas vezes, assim, minha parceira aqui no festa, a gente é muito diferente, né? Meu jeito de ser, o jeito dela de ser. Mas essa nossa parceria permite a gente fazer coisas inusitadas, para nós dois. Aumenta o campo de possibilidades de fazer e sem saber. Né? Eu acho que a ideia da equipe deve ser pensada, né, nessa linha de como que as interações aumentam as variações que a equipe é capaz de fazer. Então, de fato, a gente teria que estar trabalhando, nós não temos, respondendo claramente, nós não temos uma estratégia definida para como fazer com que as equipes pensem assim. Né? Agora, eu acho que não tem, o primeiro passo é esse, divulgar, debater. Talvez isso comece a ser incorporado, discutido, né, por todo mundo. Uma coisa que acho que o Geraldo colocou é fundamental. Né? Então, tomando a crítica do Geraldo para a questão do serviço. A gente tem notado realmente, né, que muitos serviços, e aí não só de saúde mental, mas o sistema de saúde como um todo tende a olhar seu horizonte de serviços, de prestação de serviços, dentro de um conceito de estabilização, né, de steady state. Né? E não pensa, de fato, no sentido de aumentar o campo de normatividade. E aumentar o campo de normatividade não é apenas manter o steady state, é aumentar, né, as chances e as possibilidades. Se a gente tivesse isso mais claro, a gente não ficaria contente com o sujeito simplesmente que ele está vivo. Né? Assim, se o André está vivo, tá bom. Né? Toma remédio, está estável, está tudo bem. Se ele morrer pela vida, morreu. Né? Assim, não, ele está vivo. Ok, muito bom que esteja vivo, fundamental. Mas nós queremos que ele possa aumentar o campo de normatividade, possa aumentar esse espaço de interação. E para isso é necessário cuidar do corpo. Como eu disse, as interações do corpo que interage e muda, né, a sua condição estrutural, aumenta o campo de possibilidades. Né? Se ele está gordo dele e tal, não sai de casa, não faz isso, não faz aquilo. Se ele está em condições fisicamente melhores, ele pode fazer outras coisas. Então, eu acho que a crítica não é só, Geraldo, que não se pensa na questão clínica. A crítica vai além, no sentido assim, não é só por causa da clínica, é pensar qual o horizonte que nós estamos buscando. Né? Então, que clínica é essa que pensa que é para manter o sujeito estável, né? Ou para, ao contrário, lançar, projetar, né, horizontes mais largos. Projetar normatividades cada vez maiores. Acho que essa é que a gente precisa de fato lançar, porque a partir daí não só cuidar do corpo, mas coisas que são importantes. Assim, que tipo de instrumentação as pessoas têm hoje em dia? Né? Uma questão fundamental, assim, no geral, nós temos hoje, fazer um comentário assim. De 10 a 19 anos, 17% da população brasileira está fora da escola. 17% da população brasileira fora da escola são pessoas que não terminaram o ensino fundamental. Né?
ou seja, são ou analfabetos ou analfabetos funcionais. No mundo, né, onde nós dependemos das formas discursivas cada vez mais complexas, sujeitos que não têm acesso à linguagem, não têm domínio da linguagem, né, são instrumentalizados, né, e de uma forma muito precária. Então, além de ter o corpo, né, em condições de fazer, também a linguagem tem que estar em condições de ser utilizada, né, para você aumentar as suas possibilidades de normatividade. Né? Então, no campo dos nossos serviços, eu acho que o corpo é importante, mas também outros instrumentos, basicamente a questão da cultura, são fundamentais para que possam ser viabilizados como um instrumento realmente de autonomia, ou, na verdade, realmente, autonomia, contraditoriamente não. Autonomia serão autônomos, né? Mas para aumento de normatividade. Então, o espectro de interação, de intervenção que nós desejaríamos, né, é muito mais amplo. Claro, não fazemos tudo sozinhos, mas ainda de novo a ideia de quanto mais nós mesmos também formos capazes de articular, interagir, aumenta as nossas possibilidades de normas novas. Então, tem as normas dos profissionais e tem as normas dos usuários, né? E as duas, mais não podendo se interagir, a gente pode aumentar. Tá? Então, só que isso que é mais um caminho. Tinha outra pergunta que era sobre o psicólogo. Então, na verdade, não é que precisa passar pelo psicólogo ou psicólogo. Qualquer profissional que tiver uma abordagem capaz de estar fazendo essa cartografia, acho que essa cartografia não é exclusiva de nenhum profissional. Né? Basta ter o racional claro. E a questão dos profissionais que estão escutando, né? Eu acho que a chave sempre será, como eu disse, na questão do trabalho em equipe mesmo. Né? Assim, individualmente, é muito difícil levar adiante ações, né, que ultrapassam o limite, sabe? Bom, não é à toa que nós estamos falando de redes. Né? E aí, não sei que vai ter outras coisas de redes, mas ontem eu assisti uma palestra interessante sobre redes. Ele jogou 3 elementos bem interessantes. Qual é a vantagem de ter uma organização em rede? E aí a organização em rede não é a organização dos serviços, é das pessoas. Tá? As pessoas é que precisam estar interagindo uns com os outros. Né? Não é um problema de você fazer conexão entre a unidade de serviço A com a unidade de serviço B. Né? Isso não é rede. O que é rede? Rede real, né? Profissionais aqui e dali interagem mutuamente. Podem interagir de uma forma descentralizada e existem redes chamadas descentralizadas. Você tem núcleos, né, com vários centros, né, que é descentralizado, depois esses núcleos se conectam. Isso é uma forma de organização. A outra coisa é chamada de rede distribuída, né, onde não tem hierarquia. É tudo uma conecta na outra, com múltiplas possibilidades de conexão. Qual que funciona mais? Qual é que tem mais variabilidade? A distribuída. As redes que são descentralizadas, elas são mais frágeis, porque de repente num núcleo você rompe, para tudo. Assim, ou você reduz muito rapidamente o campo de possibilidades. Então, a ideia assim, de que nós estamos falando de rede, nós estamos falando de equipe. Bom, eu imagino assim, que a equipe, né, para um determinado projeto terapêutico envolve pessoas mesmo, né, de múltiplas instituições. Essa é uma rede que se forma segundo uma certa necessidade, uma certa situação.
passado aquele instante, você pode desligar e montar outra rede. Né? Então, tem uma questão que é das instituições, mas também tem uma questão que só funciona se as pessoas se conectarem. Tá? E aí, nosso campo, aí, pensando assim, nosso campo de possibilidade de interação depende de quantas conexões a gente tem. Porque a partir das nossas conexões a gente consegue criar multiplicidade de chances de chegar num ponto. Né? Ok, você precisa tirar as fronteiras que a gente está pensando, tem a parede do meu serviço, a parede da minha equipe, a parede de mim mesmo. E abrir isso para pensar como é que a gente conecta, quais os campos possíveis, os caminhos possíveis de interação. Né? Talvez isso gere mais possibilidades de a gente avançar. Então, hoje a ideia de rede está ligada a mais essa plasticidade das interações do que exatamente uma organização estanque, definida e tal. Uma metáfora, não é exatamente assim, mas é uma luzes, sabe que são flash mobs. Flash mob total. Flash mob, como é que fala isso? Na internet tem um monte disso. Assim. Vai assim, lá na estação de Chicago, as pessoas estão andando, aí de repente o cara começa a dançar, o outro começa a dançar, o outro começa a dançar, e de repente tem um montão de gente dançando coordenado e sincronizado. Né? E de repente, pum, desfaz. Então, a rede deve ser pensada assim, de repente um sujeito começa a vibrar, dançar, o outro junto, de repente tem um monte de gente coordenado e sincronizado. Coordenação e sincronização conseguem aumentar as nossas chances de normas novas. E desorganizadamente é difícil. Agora, essa norma nova, coordenada e sincronizada, não é eterna. Não é eterna. Ela se monta e se remonta novamente em outro momento. É nesse que a rede seja sempre um flash mob. Bom, isso. Dá vontade de ficar conversando muito, mas eu acho bem interessante essa finalização, porque se liga muito com a próxima mesa, que a gente vai propor começar em seguida, né? Que traz algumas experiências de arranjos de gestão para potencializar construções de redes de cuidado e de do trabalho aí com os profissionais, com um foco muito grande aí na formação de profissionais da rede. Vocês acham que a gente vai direto? Podemos ir direto, né? Quem precisar dar uma saidinha enquanto a mesa se organiza, né? Então, eu agradeço muito ao Chica, a gente, por essa fala, né? Companheiro aí na implantação do projeto aqui no campus. Muito obrigada. Então, eu queria chamar a minha companheira aqui do ProSaúde, a Viviane Maximino, que é docente aqui da Unifesp Baixada Santista. Está comigo aí na coordenação do ProSaúde e atualmente está coordenando o curso de especialização em formação e cuidado em rede. Pessoal, gente, nós não vemos, muita gente levantou para sair do banheiro, dar uma andadinha, então a gente dá 5 minutinhos e a Viviane chama daqui a pouco os demais integrantes aí na mesa. Pode ser? Enquanto a gente se arranja aqui. 5 minutos mesmo para a gente retomar, tá bom?